Olá, um abraço. É um prazer estar aqui de volta no quadro Gente de Vitória na TV e News. O quadro Gente de Vitória é falar de pessoas que têm esse serviço prestado à nossa cidade, à nossa região. Falar dessas pessoas que eles colaboram com o desenvolvimento da cidade, da Bahia, da região. E hoje nós temos uma pessoa aqui que ele é um destaque na educação na Bahia e colabora muito com a nossa região. Nós estamos aqui com o professor, né? Com o professor doutor Alessandro Fernandes de Santana. Ele que é, né, o reitor da UESC, um grande representante na educação. Falar um pouquinho aqui desse. Ele falou que mandou um currículo bem resumido. Vamos falar aqui um pouquinho do currículo dele antes de dar as boas-vindas. Ele tem a formação acadêmica em administrador de empresa pela UESC, economista, né, pela UESC, especialista em economia de empresas pela UESC, mestre em cultura também pela UESC, né, e o UFBA, né, doutor em ciências sociais, desenvolvimento, agricultura e sociedade pela UFRJ. Atualmente é reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, professor pleno do Departamento de Ciências Econômicas da UESC, presidente do Conselho de Administração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Informática, Eletroeletrônica de Ilhéus, no CEPED, membro da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, Abruem. ABRUEM, é coordenador do Programa de Apoio Gerencial Institucional dos Municípios da Região Sul da Bahia, Programa AGI, é membro da Academia de Letras de Itabuna, onde ocupa a academia de número 33. Membro benemérito da Academia Grapiúna de Letras e Artes. Então, as atuações, né, profissionais anteriores, pró-reitor de extensão da Universidade Estadual, da Universitária da UESC, presidente do Fórum de Reitores das Universidades Estaduais da Bahia, coordenador do curso de Ciências Econômicas da UESC, coordenador da Pró-Reitoria de Extensão Universitária da UESC, membro da Câmara de Extensão da ABRUEM, coordenador da área de educação de consórcio dos municípios da Mata Atlântica, professor da FACSul, professor da Unime, professor da FTC, secretário municipal de Educação e Cultura de Arataca, professor do Instituto Municipal de Educação de Arataca, possui título de cidadania do município de Ilhéus, Bahia, possui título de coordenador do município de Ilhéus, Bahia, possui título de comendador do município de Camaquã, Bahia, possui título de honra ao mérito concedido pela Câmara de Vereadores de Itabuna. Então é ele que está aqui conosco hoje. Seja bem-vindo. Muito bom estar aqui, Vitória. É uma alegria estar aqui com vocês, com os telespectadores da TVI. Seu programa, é uma alegria estar aqui. Sempre foi um desejo meu, né? Falei, um dia eu vou levar ele lá, professor Alessandro, né? No quadro Gente de Vitória. Porque é uma honra a gente falar de pessoas, né? Que tem esse legado, que tem esse trabalho, esse serviço prestado. Então, trazer para um quadro Gente de Vitória é gente ser de Vitória mesmo, como você já foi nossa capa da revista Vitória também, né? Verdade, verdade. Na época eu era pró-reitor de extensão Isso. da universidade. Então, além desse currículo seu, a gente percebe que sua vida ali dentro da UESC, né? Sua vida ali dentro. Quantos anos, né? Ali dentro. Olha, Vitória, eu ingressei na UESC para fazer o curso de Ciências Econômicas. No ano seguinte,
Eu ingressei também no curso de administração de empresas. Naquela época, na realidade, foi o último ano em que se pôde fazer 2 cursos paralelamente, e foi onde eu tive minhas 2 graduações e constituí a minha vida acadêmica na universidade. Então eu digo sempre que a minha história de vida se confunde com a história de vida da universidade. Inclusive nasci no mesmo ano em que o campus da universidade nasceu. Então é uma alegria muito grande estar ali hoje trabalhando na universidade a qual eu estudei. Então isso para mim é muito gratificante. Somando tudo isso, quantos anos assim? Olha, eu Ali dentro? ingressei no magistério lá inicialmente no Instituto Municipal de Educação em Arataca aos 17 anos de idade. E de lá para cá nunca saí do magistério. Na UESC eu ingressei em 2001 como professor, e 2000 como professor, e já tenho 24 anos como professor da universidade. Então é um tempinho interessante lá. Essa vivência, né? Sua história ali dentro, esse seu DNA, né? É muito forte a sua ligação com a UESC, né? A UESC, eu digo sempre, ela tem uma história que a Universidade Estadual de Santa Cruz é a maior invenção da sociedade grapiúna. Falo isso porque nós temos hoje diversas grandes instituições na nossa região, mas a UESC foi um sonho de mulheres e homens que idealizaram um local para que suas filhas e filhos tivessem acesso ao curso superior. Antes da UESC, nós, para termos o curso superior, tínhamos que ir à capital baiana, Salvador, ou em outros municípios, em outros estados. A UESC chega no momento, inicialmente era as escolas isoladas de direito em Ilhéus, Filosofia e Economia em Itabuna, que se uniram e deram origem à Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, a FESP, e que em 91 passou a ser a Universidade Estadual de Santa Cruz. Então a UESC hoje ela tem um raio de atuação que abrange praticamente os 417 municípios do estado da Bahia, como um todo. Nós temos hoje convênio com 39 países, são mais de 65 convênios com instituições internacionais. Até agora só não temos convênio com a Oceania. Todos os outros continentes nós temos convênio, nós temos 9.000 discentes no nosso quadro hoje da universidade, 800 docentes, 500 servidores técnicos. Então a UESC é uma grande cidade ali. Eu digo sempre que é uma cidade com uma diferença, porque na cidade você tem os bairros, nos municípios vocês têm os distritos, zona rural. A UESC são 10.000 pessoas centralizadas, todas conectadas com a rede mundial de computação, todas interligadas. Então é uma universidade que vibra com a região. O senso de pertencimento da região para com a UESC e da UESC para com a região é uma coisa maravilhosa. Quando o seu início, quando o senhor entrou na UESC, né? Para ser, para estudar, né? É, o que mudou hoje nos seus olhos, né? No seu olhar? O que é que mudou hoje da UESC quando você entrou ali e hoje a UESC o que ela é hoje? Olha, Vitória, o olhar é com o mesmo encantamento do momento em que eu ingressei. Com a diferença que a universidade se modificou bastante. E, obviamente, eu também me modifiquei muito. Mas, quando eu ingressei na universidade, nós tínhamos apenas a torre administrativa e 4 pavilhões. Nós tínhamos o pavilhão Manuel Nabuco, que leva o nome de um fazendeiro da nossa região de Ilhéus, que doou parte do terreno na qual foi instalado o nosso campus. O pavilhão Adonias Filho, o pavilhão Jorge Amado e o pavilhão Pedro Calmon. 3 grandes baianos, todos 3 membros da Academia Brasileira de Letras. Hoje nós temos a universidade muito maior, muito diferente. Inclusive agora, quando nós comemoramos o aniversário do nosso campus, nós fizemos uma sessão
solene, uma sessão especial do Conselho Universitário para a comemoração do aniversário do campus, mas também para a entrega de títulos honoríficos a personalidades que a UESC elegeu para receber o título. E nós apresentamos um vídeo e as imagens que foram ali apresentadas mostram o nascedouro daquele campus, quando não tinha inclusive nenhuma árvore naquele campus ali no nosso bosque, e de lá para cá a UESC se transformou, é um grande canteiro de obras. A UESC hoje é uma universidade muito bem avaliada, tem em rankings internacionais e nacionais, nós estamos cada vez mais crescendo. A estrutura física da UESC hoje é completamente diferente daquela que eu encontrei. Agora o encantamento é o mesmo, ou seja, é um olhar encantado de quem tem uma paixão pela universidade e que chega ali todos os dias com o desejo de dar uma contribuição, como todos os que estão ali, os que passaram, para que a universidade cresça cada vez mais. A UESC é um patrimônio da sociedade baiana, é um orgulho de todos nós. É verdade. Seu dia a dia pertence, né, àquele lugar, né? A gente tem uma agenda interna que é muito grande. Então, a vida de um reitor é uma vida bastante agitada do ponto de vista profissional, porque nós temos que estar ali lidando com discentes, com os técnicos, com os docentes, com a comunidade externa, mas também relações com outras instituições nacionais e internacionais, com o governo do estado, que é o nosso principal mantenedor. Então, é uma relação assim muito abrangente, mas é bastante gratificante. Eu digo que é muito trabalho que a gente tem ali, mas temos também uma equipe de colaboradores da gestão superior que é muito bem preparada, uma equipe muito bem comprometida, mas a comunidade acadêmica da UESC como um todo contribui bastante para o crescimento e desenvolvimento da nossa universidade. Então é uma luta diária, mas que é coletiva, não é de uma pessoa só. É um desafio, né? Um desafio. Todo dia nós temos um desafio diferente. Você veja que hoje eu estava conversando com um grupo de amigos dizendo assim: a universidade é uma instituição milenar. Em 1088, nós já tínhamos uma universidade moderna em Bolonha, na Itália. Olha que coisa interessante. 1088, eu estou a falar de 8 séculos antes da libertação dos escravos no Brasil. Nós já tínhamos uma universidade moderna em Bolonha, na Itália. A universidade ela tem um tripé tradicional que é o ensino, pesquisa e extensão. Mas para dar uma contribuição maior e efetiva, não apenas no local no qual está inserida, mas para a sociedade como um todo, ela tem que extrapolar essas atividades. Então nós atuamos também na parte de inovação. Hoje nós temos um núcleo de inovação tecnológica na universidade. Dentro da nossa universidade nós temos uma base ambiental, nós sediamos hoje o Parque Tecnológico do Sul da Bahia, sediamos o Centro de Inovação do Cacau, temos mais uma fábrica de cacau que é Chocossol, da agricultura familiar, do Cessol, nós temos agroindústria, nós temos biofábrica, cervejaria, hospital veterinário, ou seja, é um mundo ali realmente a nossa universidade. É realmente uma cidade riquíssima. Como você chegou ali, né, na UESC, você esperava chegar até aqui? Olha, eu digo assim, quando eu entrei na universidade, eu digo sempre isso, a primeira vez que eu vi a UESC foi um dia que jamais vou esquecer na minha vida, porque foi a primeira vez que eu também conheci o mar, né? Nós morávamos, eu e minha família, em uma cidade próxima aqui. Eu queria saber de onde veio, né? Meu pai, servidor federal da CEPLAC, minha mãe professora, e nós morávamos no município de Arataca. Então, pequenos ainda, eu e meus 2 irmãos, ficávamos ali pedindo para nos levar à praia, e quando finalmente um dia de domingo nosso pai
com nossa mãe, resolveram nos levar à praia, passando pela frente daquela instituição, os tijolinhos vermelhos ali. Eu perguntei o que era aquilo. E meu pai falou que era a universidade. Na realidade, na época ainda era a FESP. Mas meu pai falou, aqui é o ESC, o lugar onde vocês três irão estudar um dia. De fato, eu e meus dois irmãos estudamos lá. Então, assim, eu ingressei ali para fazer o curso de economia. O que eu queria era seguir a carreira como economista. Como eu disse anteriormente, logo depois no curso de administração de empresas. E ao terminar o curso de economia, eu ingressei automaticamente no mestrado e prestei a seleção para professor substituto na universidade. Passei como professor substituto, logo depois eu ingressei como professor efetivo no Departamento de Ciências Econômicas, na cadeira de História do Pensamento Econômico, e comecei a fazer a carreira administrativa. Fui coordenador de colegiado, depois eu fui gerente de extensão, pró-reitor de extensão, quando um grupo de amigos me procurou para que eu pudesse pensar um pouco sobre a possibilidade de ser candidato a reitor. Naquele momento, isso não estava muito no meu horizonte. Meu horizonte inicial era de ser economista, né? Mas a partir do momento que eu comecei a carreira administrativa na universidade, isso foi muito importante. Eu já tinha uma experiência anterior de ter sido secretário municipal de Educação e Cultura, então eu assimilei bastante bem a ideia de poder ser um candidato a reitor. E fui acumulando a experiência. Eu digo sempre, para você ser reitor de uma universidade é uma coisa muito, muito difícil, porque não é uma candidatura para uma eleição. Você tem que construir toda uma vida acadêmica no meio dos seus pares, no meio dos servidores técnicos, no meio dos discentes, para que você possa ser candidato a reitor. Então, disputei a primeira eleição com mais outras 3 chapas, todas elas formadas por colegas do mais alto nível também, com excelentes propostas para a universidade, mas eu fui escolhido, graças a Deus, o reitor da universidade. E no período de reeleição, 4 anos após, eu fui candidato único e obtive 89,98% dos votos válidos pela comunidade acadêmica. Então isso é bastante gratificante ali. Eu diria que a partir do momento, respondendo de maneira pragmática, ao ingressar, eu não tinha a menor ideia de ser reitor um dia. Eu queria ser economista, de fato. Mas, ao entrar para o curso de Ciências Econômicas como coordenador de colegiado na parte administrativa, eu aí, sim, almejei uma candidatura a reitor e, graças a Deus, deu certo. Como o senhor falou aí, que para se chegar ao reitor tem que ter essa construção, né, de todos. Então, assim, isso te levou a chegar, né, a reitor, foi essa história construindo, né, passo a passo, chegou o senhor a ter reitor, né? Olha, Vitória, na UESC eu te digo assim, honestamente, a minha história de vida na universidade é uma coisa que me é muito cara. Eu não consigo me enxergar sem essa parte. Ainda no período de graduação, como discente na UESC, eu fui presidente dos diretórios acadêmicos do curso de Economia e do curso de Administração. Logo depois, eu fui coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes. Fui um dos pioneiros na empresa Júnior, na primeira empresa Júnior que teve na universidade, a CIA Júnior Consultoria, e fui representante discente no CONCEP e no CONSUL, que são os 2 conselhos da nossa universidade. Isso enquanto aluno. Então, enquanto professor, eu trilhei também essa carreira administrativa e acadêmica. Então eu digo assim, realmente desde o momento em que eu ingressei como aluno, tudo isso contou positivamente para que eu fosse construindo a minha história de vida na universidade para poder ser candidato a reitor. O ex-reitor da UFBA, o Felipe Serpa, ele tem uma frase muito interessante que ele fala que reitor ele não é um administrador, ele não é um diretor, ele vai reitorar, que é justamente essa gama de atividades que você tem interna e externamente à universidade. Então não tenha dúvida, para ser reitor, reitora de uma universidade,
Você tem que construir, porque a cada dia é um desafio diferente, a cada dia é algo diferente, e você tem que ter muita identidade da universidade. Então, eu fico muito feliz por ter sido eleito 2 vezes reitor da universidade a qual eu estudei. É interessante, o senhor conhece cada espaço, cada setor, né? Vivenciado, né? Passou por tudo ali, né? Eu gosto de caminhar pelo campus da universidade. Eu falava hoje mais cedo, inclusive, com o Barbosa, nós nos encontramos lá. Eu chego na universidade pela manhã, vou para o gabinete para despachar a parte burocrática da universidade, também fazer atendimentos, mas a gente tem participação em vários eventos dentro da universidade. Mas durante um período no dia, eu gosto de circular na universidade e pelo menos uma vez a cada 15 dias, a cada mês, eu percorro a universidade como um todo, para ver como é que está a estrutura física, como é que estão caminhando as coisas, os projetos, as construções. Então é importante, mas mais do que isso, eu gosto de visitar os setores, eu gosto de dialogar com as pessoas, porque se você ficar ali enclausurado num gabinete, você não tem a real noção do que está acontecendo na universidade, quais são as queixas, quais são as demandas da comunidade acadêmica, também elogios sobre o que está dando certo ou não. Então, ouvir as pessoas é fundamental. E tem pessoas que dão ideias maravilhosas, sempre que eu vou ali, converso com um e com outro, sempre uma ideia para melhorar a universidade. Então, eu gosto de andar pelos setores, eu gosto das pessoas, do contato direto com as pessoas. E gostar de gente mesmo, e ter habilidade com gente, né? Olha, isso é muito interessante e eu digo assim, eu como passei uma boa parte da minha infância e da minha adolescência até os 13 anos, em uma cidade muito pequena, tem uma característica que é muito interessante. Na cidade pequena, passa alguém por você, você cumprimenta. No outro dia você já está com intimidade com a pessoa. Então naquela época também não tinha o nível de violência que nós temos hoje. Então as casas ficavam com portas abertas, você circulava ali. Então essa atração pelo contato com as pessoas, por interagir com as pessoas, veio muito disso. Mas na profissão também que eu escolhi, que é a carreira de magistério, de professor, é contato direto com as pessoas. Então quem tem contato direto com as pessoas tem que gostar das pessoas, senão não dá certo. Igual Jesus, que gostava de gente, né? Igual não, igual não, né? Perdão. Oh, meu Deus. Não, mas eu assim, entendi completamente ele gostava, né? Claro, Nós podemos parecer com ele também, claro, temos, seguir o caminho. Ele veio para nos dar um exemplo a ser seguido. E ser Então é imitadores, tudo né? nisso, não tenha dúvida. Não tenha ser dúvida. imitadores, que Deus falou pra gente parecer, né, com ele, né? Não Então, tenha assim, uma pergunta, né? Eu gosto muito assim, já que eu falei aqui de Jesus, né? Quando você passou por aquele caminho ali com seus pais te mostraram a faculdade. Eu creio sempre que é um destino para o homem. Eu acho que existe um caminho traçado. Não sei se, né, se eu pensar assim, mas eu vejo que sempre tem um lugar para um homem ali. Entendeu? Olha, você citou Cristo, lógico, eu tenho muita fé em Deus, mas eu vou citar aqui um cientista para te responder isso, o Marx, no seu Materialismo Histórico Dialético, ele diz e nos ensina que o homem ele é produto do meio, mas ele pode modificar a sua realidade, mas não nas condições que ele desejaria, mas nas condições dadas. Então essa questão do destino, eu acho assim, que é você ter um foco, você ter um objetivo e ir atrás dele. Obviamente que o resultado disso é o que nós chamamos de destino, não é verdade? Se você busca uma coisa, tem um caminho A ou B, você escolhe um, deu certo, era o destino. Se não deu certo é porque o destino não era ser aquilo. Mas eu acredito que você deve traçar o seu objetivo, seus objetivos de vida e ir em busca deles. E assim, a universidade hoje, por exemplo, é para mim uma prova disso que eu digo que o homem, quando eu falo homens e mulheres, podem modificar a sua realidade. A universidade hoje nós temos pessoas das mais diversas classes sociais. Então temos pessoas que o destino, como você falou,
seria mais fácil estar ali, e outras que realidades são bastante adversas e que se esforçaram muito também para estar ali, por caminhos muito adversos. Por exemplo, nós temos alunos e alunas que, para chegar à universidade hoje, muitos deles percorrem 3, 4 horas diárias de ônibus para vir e para voltar. É uma realidade bastante diferente de quem está aqui e que chega ali rapidinho em 15 minutos. Então esse esforço em busca dos objetivos é fundamental na vida. Em tudo na vida você tem que ter um foco e muita perseverança para conseguir o que você quer atingir. Muitas renúncias também, né? Eu não tenho dúvida, eu digo assim, a vida é feita de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Ao levantar de manhã, você tem que fazer a primeira escolha, que roupa você vai vestir, né? O caminho que você vai tomar. E isso que você chama de renúncias, eu tenho uma poesia que é muito interessante, que eu acho que ela explica um pouco isso que você fala sobre as escolhas e renúncias. A poesia é Bifurcação. Ela diz assim: invista em teus sonhos. Cada força que você encontrar no coração, músculos e alma. Se no decorrer da sua jornada te deparares com frustração, obstáculo ou trauma, jamais te desesperes. Mantenha sempre a calma, pois a cada agrura encontrada, uma escolha terás que fazer. Perceber a energia investida sendo dissipada no esforço não recompensado e, regenerado, dizer: desisto. Ou perceber a energia investida sendo acumulada para um sonho tão desejado e revigorado, dizer: persisto. A vida é uma estrada bifurcada, ou seja, nós temos que fazer escolhas e essas escolhas são cheias de renúncia. Você tem toda a razão. Verdade. E quando eu vejo um jovem hoje, né, ele passa no Enem, né, e passar, né, estudar numa faculdade como a UESC, eu fico assim encantada, sabia? Como ele não renunciou para chegar até aqui. Porque, como o senhor falou, tem pessoas que viajam realmente 4 horas para vir estudar. E hoje os caminhos estão mais abertos para o estudo, né? Hoje tem mais facilidades também, né? Muito mais faculdades também. Olha, Foi mais Vitória, difícil estudar na UESC, não foi? eu digo assim, na época que eu ingressei na UESC, nós não tínhamos, ainda era vestibular, não tínhamos cotas. Eu digo sempre que, ao ingressar na universidade, eu passei por 2 vestibulares. O primeiro deles foi pertencer a uma família que tinha condições de pagar 1/3 de salário mínimo para fazer a inscrição no vestibular, porque era cobrado 1/3 de salário mínimo para fazer a inscrição no vestibular. Então veja só, quantas pessoas não tiveram que abdicar desse sonho por não ter condições de pagar a inscrição com 1/3 de salário mínimo. Imagine uma família com 3 filhos que ganham salário mínimo, tinha que fazer uma escolha de Sofia para ver quem ia fazer o vestibular. Eu pertenço a uma família de classe média que pôde pagar a minha inscrição. O segundo vestibular foi, de fato, o vestibular. Hoje a realidade é bastante diferente. Hoje nós temos o Enem, ele tem inscrições gratuitas, né, para as pessoas que vêm da rede pública principalmente. Nós temos cotas para estudantes da rede pública, 50% de cotas em todos os cursos, e eu gosto de ir em todas as formaturas. E quando eu estou nas formaturas, eu digo sempre que muitas vezes entram ali para receber o diploma pessoas que pertencem a uma família de gerações em gerações, nas quais ela é a primeira a ter acesso ao nível superior. Mas eu digo sempre que nenhuma conquista é individual. Aquilo é fruto de um esforço pessoal, de políticas públicas para manter essas pessoas na universidade, mas eu diria que de um esforço ainda maior das famílias. Eu digo sempre assim: o jovem de hoje que tem assim essas facilidades maiores, frutos de políticas públicas, os pais não tiveram as mesmas oportunidades, né? Se olhar na nossa região, hoje nós temos a UESC, nós temos a Universidade Federal do Sul da Bahia, nós temos o Instituto Federal da Bahia, o IFE Baiano, uma gama de faculdades particulares do eixo Ilhéus e Itabuna, que também prestam um serviço relevante à sociedade, mas anteriormente era apenas a UESC, com o vestibular anual e com o pagamento de 1/3 de salário para inscrição. E nós não tínhamos transporte coletivo. Por exemplo, nosso restaurante universitário hoje, inclusive hoje eu tive uma reunião, estamos fazendo a
planta de um novo restaurante universitário, porque o que foi construído, que existe hoje, foi construído quando nós tínhamos 2.500, 3.000 alunos, que pagavam o mesmo valor que pagava o técnico, que pagava o professor. Hoje nós temos 9.000 alunos, e os estudantes hoje nós temos lá as refeições, fichas a R$ 1 para o estudante, e a universidade banca o restante. Só que nós temos que ampliar isso e não temos condições porque o restaurante ele está pequeno. Mas veja só, temos refeição a R$ 1, nós temos bolsa permanência para os estudantes, bolsa residência, bolsa de ensino, pesquisa e extensão. Então nós temos hoje coisas que no passado nós não tínhamos lá. Nós temos acesso à internet, no passado nós não tínhamos isso. Então eu diria que a realidade hoje está mais fácil para ter acesso à universidade, com uma dificuldade grande de manutenção de pessoas que têm uma faixa de renda menor na universidade. Para isso é fundamental que existam políticas públicas, e é por isso que a universidade investe pesadamente, junto com o governo do estado da Bahia, em políticas públicas para a permanência estudantil. Sempre haverá algo a ser corrigido, sempre haverá necessidade de ampliação dessas políticas públicas, mas nós temos que reverenciar as políticas públicas que temos hoje, que oportunizam que as pessoas consigam ter acesso ao nível superior. Antes, a elite tinha acesso às universidades apenas. Hoje, por exemplo, na UESC, todas as camadas sociais têm acesso à nossa universidade. Eu fico muito feliz com isso. Realmente o senhor falou que a camada, né, social tinha mais acesso, porque tinha carro para ir, tinha outras facilidades, né, para estar na universidade. E hoje, com as políticas públicas, abriram mais, Claro. né, cotas também. Então, assim, é bem mais fácil. Mas voltando lá, essa poesia é sua? Poesia minha. Muito linda, viu? Eu digo sempre assim, o Ferreira Goulart, nosso grande poeta, dizia que a arte existe porque a vida não basta. Então veja só, a gente que tem uma vida tão corrida, todos nós temos uma vida bastante corrida hoje em dia, temos que ter algum refúgio para que a gente possa ter ali um momento nosso, um momento de tranquilidade. E eu busco sempre isso nas artes. Eu adoro poesia, adoro música, adoro cinema, teatro. Sempre que eu posso eu estou fazendo isso. E essa é do segundo livro de poesia que eu estou lançando agora. Já lançou livro de poesia Já, também. o primeiro já foi lançado, Rascunhos Reais. E esse agora já está no segundo livro de poesia. O homem, quando ele tem uma vida assim, né, muito ocupada, muita responsabilidade, ele tem que se refugiar mesmo na poesia, na arte, para não ficar um pouco seco, né? Não vai ficando seco, né? A vida é muito dura, né? A vida é muito Verdade. dura. Eu acho que o Ferreira Goulart ele foi extremamente feliz nessa frase. A arte existe porque a vida não basta, né? Então imagine o nosso cotidiano de cumprir horário, de reunião, de viagem, tudo isso. Quando a gente tem um tempo livre que a gente vai fazer algo que nos dá satisfação, isso é muito prazeroso. Eu gosto muito de literatura como um todo. Eu adoro a literatura, adoro leituras. Sempre que eu posso, eu vou para a casa de meus pais. Meus pais moram em uma fazenda e lá deu 4 horas da tarde, fecha-se o portão, a gente só ouve pássaros, grilos, os animais ali. Então, lugar perfeito para você ficar em contato com a natureza ali e se dedicar a leituras. Eu acho maravilhoso. Então isso te traz alegria. Plenamente. Esse é seu momento de Plenamente, não tenho dúvida. refugiar, Eu de... gosto muito, eu gosto também de sair com amigos, eu gosto de sair para jantar, beber alguma coisa, conversar, porque essa convivência social ela é fundamental também. A convivência social é fundamental. O homem é um ser, é um animal social, mas no momento assim de refúgio, eu acho que é um momento de muita paz. Isso é necessário. A gente recarrega a bateria para começar mais uma semana de trabalho, então eu acho maravilhoso. Com certeza. O refúgio é sempre bom, a reflexão, né? Fazer essa reflexão. Em tudo isso, né, na sua vida, aí a gente está conhecendo agora o professor Alexandre, né, como um momento bem descontraído seu aqui, né? É um momento da gente falar da vida, falar da pessoa, do ser humano, né? E trazer, né? Eu acho que cada ser humano, cada história, ele inspira outra vida. Ele dá uma inspiração para outras vidas, né? Das pessoas olharem e dizer assim, ou ele chegou até aqui, eu vou chegar também. Do jovem, tá?
assistindo aqui agora também, depois pode ouvir a sua entrevista e dizer: eu admiro esse reitor, né? Eu admiro essa pessoa. Então, se ele chegou até aqui, ele como jovem, eu vou chegar também. Porque todo mundo passa pelos momentos de dificuldades para chegar a um objetivo, chegar a um sonho, né? Quando eu vejo estudantes de medicina, eu digo: ah, eles vão passar, mas um dia vai ser um grande médico, né? Passar por tudo isso aí. Então, assim, qual foi seu momento mais importante na sua carreira aí toda para chegar até aqui? Você chegou assim, seu momento mais que te deu assim uma satisfação, né? Olha, Vitória, eu primeiro acho assim, o ponto onde você quer chegar é aquele que te deixa feliz. Eu acho que você pode ser feliz sendo um trabalhador rural, como você pode ser feliz sendo presidente da República. O que eu desejo apenas e desejaria mesmo que de fato ocorresse é que o trabalhador rural tivesse uma vida onde ele pudesse ter uma dignidade em termos de aquisições materiais para lhe dar um conforto mínimo. A diferença é essa. Mas eu acho que você deve buscar aquilo que te deixa feliz. Voltando para a minha história, eu acho que o momento mais importante foi quando eu ingressei. Eu tive um privilégio na minha vida. Eu fui professor de todas as escolas que eu estudei, exceto uma, né, que eu fiz apenas 3 anos, mas por todas as escolas que eu estudei, eu voltei professor. Eu estudei no IMEA, fui professor, estudei no Galileu, fui professor do cursinho, estudei na UESC, sou professor da UESC. Mas um momento mesmo que me deu assim, uma grande alegria na vida. Estudou no Galileu? Eu estudei no curso Galileu, fui aluno da primeira turma do cursinho Galileu e depois voltei como professor do Galileu é cursinho bom, viu? Galileu. Isso no século passado. Mas assim, o momento mais importante eu diria que foi quando eu ingressei na universidade como professor, porque eu tinha um sonho de poder contribuir para o curso que me formou. Então, o curso que me formou, que foi Ciências Econômicas, eu queria contribuir como professor. O resto foi consequência, mas o objetivo mesmo que me deu alegria foi ter ingressado na UESC como professor. Mas eu tive alegria igual também quando eu, lógico, cada um a seu tempo, quando eu fui professor nas outras escolas que eu estudei, isso é gratificante, mas a UESC foi especial. Ingressar no quadro docente da universidade foi uma das maiores conquistas que eu tive em minha vida acadêmica. Mas eu não posso aqui transversar. Acho que chegar ao cargo máximo da instituição, que é a reitoria, é um momento único na vida, na minha vida, pelo menos. Então, sem dúvida, o mais importante foi ter sido professor, ingressar como professor. Mas, assim, o ápice da carreira é ter chegado à carreira de reitor e como professor pleno do meu departamento. Maravilha. Chegar até aqui, né? Lá eu cheguei. Para seus pais também, né? Deve ser maravilhoso, né? Ah, sim, meus pais são tudo. Foram meus pais que me deram régua e compasso, né? Filho de professora, o meu pai servidor federal da CEPLAC e tal, e sempre me incentivaram muito na educação. Mas com uma coisa muito interessante que é o que eu procuro passar para minha filha: siga aquilo que te dá felicidade, o que te traz felicidade. Isso para mim é o fundamental. Tem que ser feliz mesmo. Não tenha dúvida. Aqui uma pergunta de Tamires mandou aqui. E eu vou respeitar, eu gosto muito das perguntas dela. Quais são as principais prioridades e metas alcançadas na sua gestão como reitor? Olha, vamos começar pelas alcançadas. Eu assumi a universidade pela primeira vez como reitor em 4 de fevereiro de 2020. No dia 12 de fevereiro de 2020, não existia um único caso da Covid-19 em nossa região. Mas nós estávamos atentos com o que estava acontecendo no Brasil e no mundo e sabíamos que, inevitavelmente, aquilo chegaria aqui. Então, no dia 12 de março, nós convocamos uma reunião ampliada com os departamentos, DCE, os sindicatos, e depois de discussão, de ter ouvido especialistas na área de saúde, nós tomamos a decisão de suspender o início do semestre letivo que ocorreria em 16 de março de 2020.
No dia 16 de março, eu fui convocado para ir a Salvador pelo secretário da Educação do Estado da Bahia, que hoje é o atual governador do Estado, o professor Dr. Jerônimo Rodrigues, para falar um pouco sobre o fechamento da nossa universidade aqui, da suspensão das aulas presenciais. Volto a dizer que não tinha um único caso aqui. E quando eu cheguei em Salvador, para minha surpresa, nós tínhamos em uma sala um pouco menor que esse estúdio, 57 representantes da área da educação em todos os níveis da Bahia, pública e privada, mais o secretário da Educação e o secretário da Saúde. Tinham todos os reitores, todo mundo lá, e eu fui o primeiro a me pronunciar, porque eu fui arguído sobre o porquê de ter suspendido as aulas. Queriam entender isso. E eu dizia que aqui não tinha um caso ainda de Covid, mas nós tínhamos cerca, à época, de 740 docentes, muitos dos quais estavam de férias e viajando por diversas partes do mundo. Nós tínhamos alunos aqui de diversos países diferentes que estavam aqui fazendo intercâmbio universitário. Nós temos hoje 9.000 alunos que vêm, muitos deles de ônibus que transitam diariamente dos municípios para a UESC, e que se tivesse um caso de Covid na UESC, nós seríamos um grande centro irradiador da Covid-19. Então, naquele momento, a reunião perdurou por um longo período e, ao final, saíram para conversar com o governador da época, o governador Rui Costa, os dois secretários, e quando voltaram, o secretário da Saúde anunciou que o governador estava determinando a suspensão das aulas presenciais em todo o estado da Bahia. Devo dizer aqui que nós choramos as mortes dos nossos irmãos e irmãs vitimados pela Covid, mas esse ato foi um ato importantíssimo naquele momento, para que nós salvássemos vidas. Então, a partir dali, a universidade fechada presencialmente com as aulas, nós fizemos uma opção. A primeira delas foi revitalizar o campus. Então, nós fizemos calçadas acessíveis, construímos uma arena cultural no nosso bosque, uma série de prédios, foram na realidade 3 prédios que abrigam hoje laboratórios, um deles, que é o NEPAB, vai ser assim modelo para a Bahia na área de atuação. Nós revitalizamos totalmente o parque desportivo com iluminação em LED para o ginásio de esporte, para o campo de futebol, construção de uma nova quadra de esporte. Trocamos 6.000 lâmpadas na universidade por lâmpadas de LED que são mais eficientes, mais econômicas, lâmpadas que foram trocadas interna e externamente para dar uma segurança maior para a comunidade acadêmica. Fizemos reformas também na Fazenda Almada. Uma série de coisas foram feitas ali, mas também ações que não dá para a gente visualizar hoje e que foram importantes. Nós fizemos uma parceria com a Vigilância Sanitária, com a Secretaria da Saúde, vacinamos na nossa universidade a comunidade acadêmica. Nossos 10 departamentos à época, hoje são 11, tiveram ali todos juntos para fazermos uma série de ações para que a universidade não parasse. Nós auxiliamos no plano de gestão de crise de diversos municípios aqui durante a pandemia. Uma série de lives foram feitas aqui, atuando diretamente nisso. Pegamos, esse é um fato importante, um dos nossos laboratórios e transformamos num laboratório de testagem da Covid. Naquela época, a gente fazia aqui a coleta e tinha que mandar para o LACEN em Salvador. Isso levava cerca de 6 a 5, 6 dias para voltar ao retorno. Nós fizemos um investimento e passamos a fazer 200 testes dia na UESC com a resposta em até 24 horas. Isso foi fundamental porque tinham pessoas, por exemplo, que precisavam ser internadas para fazer algum tipo de tratamento que não o Covid e tinham que fazer a testagem. Então isso foram grandes ganhos. Além disso, nós ampliamos o número de mestrados, criamos o curso de psicologia, que agora em 2025 vai abrir a primeira turma, chegamos ao primeiro curso de pós-graduação com o conceito 6 na CAPES, ampliamos os nossos intercâmbios com outros países, isso foi fundamental. E se você me pergunta agora para um segundo mandato, quais são as prioridades? Eu diria que a primeira delas é elevar ao nível de excelência todos os cursos da nossa graduação
graduação. Isso é fundamental. Nós agora não queremos crescer quantitativamente. Nós precisamos, nesse momento, crescer qualitativamente. Então, é levarmos os cursos de graduação ao nível de excelência. Incentivarmos ainda mais a pesquisa, que é pujante na nossa universidade, e a parte de extensão universitária, que nós agora estamos curricularizando todos os cursos de graduação. 10% das disciplinas devem ser curricularizadas, e isso vai fazer com que nós tenhamos um contato maior com a comunidade externa à universidade. Por exemplo, agora lançamos um programa, o ESC e Comunidades Vizinhas, que abrange Salobrinho, o bairro no qual nós estamos inseridos, instalados, Banco da Vitória, Vila Cachoeiro e assentamentos Frei Vantuí. Uma série de projetos para atender essas comunidades. Vamos lançar mais um programa agora para atender a comunidade indígena e a comunidade quilombola com esses programas, e expandindo cada vez mais isso. Mas do termo de estrutura física, hoje nós nos reunimos, acho que eu cheguei a falar isso aqui um pouco mais cedo, nós temos que construir um novo restaurante universitário, um novo pavilhão de aulas, nós temos que construir a clínica para o curso de psicologia, rádio e TV UESC com sede própria, e também uma ampliação do nosso hospital veterinário. Então, uma série de ações que nós estamos fazendo para dar mais conforto. As perspectivas futuras são essas. Vamos ver agora as suas fotografias. Ô, Rafa, passa essas fotos aí, por favor. Que momento foi esse aí? Ali é um 7 de setembro, eu sou o primeiro, segundo, terceiro, o quarto da esquerda para a direita. Eu sou aquele ali de cabelo franjinha, que está ali ao lado, atrás é minha tia, que era professora, ali é na escola Chapeuzinho Vermelho. Em Arataca. Em Arataca. Olha, tinha muito menino, né? Tinha. Tem muito tempo que você não vai em Arataca. Não, vou sempre. Inclusive hoje é aniversário de emancipação política do município de Arataca. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para toda a comunidade de Arataca. Eu tenho um sobrinho que é professor de Arataca. É? Luciano. Conheço sim. Eu fui da banca de doutorado de Luciano. Eu fui membro da banca de doutorado. Tá Um amigo lá. querido. Mais fotos aí, Rafa. Aí é um outro 7 de setembro, aí meus dois irmãos. Esse do meio aí faz aniversário hoje também, Fabrício. Então, são 3 homens. 3 homens. Eles fazem o que hoje? Fabrício é economista, Leonardo é filósofo, ambos são professores, Fabrício também é vereador. Lá em Arataca. Em Arataca. Aí outro 7 de setembro, acho que foto de infância eu só tinha no 7 de setembro. E era um menino assim muito... Era quietinho ou era... Não, eu era dedicado, mas nunca fui muito quietinho, não. Mas já era estudioso dessa época. Eu era dedicado. Notas boas. Eu era sempre dedicado. Fui muito dedicado. Isso aí eu trago com muito orgulho. Isso aí é o meu boletim acadêmico lá. Boletim estudantil. Aí é na campanha de vacinação na UESC que eu fiz referência aqui. Nós vacinamos a comunidade acadêmica no campus e ali foi incentivando a vacinação e aos cuidados. Bom, aí é em minha casa, aí é o meu recanto, aí é o meu gabinete lá em casa de estudos, e ali ao lado eu tenho o gato da minha filha, Tapioca, que enquanto eu estudo ele está ali atento para os meus movimentos. Eu vejo sempre algumas fotos, né, assim, sua nas redes sociais com um gato. Eu acho lindo esse gato. Minha filha tem 2 gatos, Tapioca, que é esse aí, e uma gata que é a Amora. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 23. 23 anos, uma jovem já, né? Tem mais fotos aí, Rafa? Aí é com a turma das atléticas da nossa universidade. Me acompanha ali professor Emerson, professora Cássia, professor Maurício, professor Guilherme e nossa coordenadora lá da Proex, que é Cíntia. Ali é a turma das atléticas, distribuindo ali material esportivo para as atléticas.
Muitas grandes mulheres educadoras aqui também, né? Muitas, muitas grandes. Ali foi na vacinação também. Estou sendo vacinada ali pela professora Flávia Moura Costa, professora da nossa universidade, enfermeira. Foi lá na nossa universidade também. Aqui recebendo o título aqui em Itabuna, entregue pela Câmara de Vereadores de Itabuna, e um outro que foi pela Prefeitura. Aí no Vaticano, foi em uma missão oficial com reitores da América Latina e do Caribe, e tivemos uma audiência com Vossa Santidade, o Papa Francisco. Foto linda, né? Muito. Esse foi um momento muito importante, marcante também. O Papa Francisco, para além da religião, ele é uma figura humana maravilhosa. Nessa missão, ele recebeu 200 reitores da América Latina e Caribe, fez uma palestra para nós de 50 minutos, onde versou diversos temas, religião, respeitando todas as religiões, algumas frases marcantes como que a ciência e a religião devem caminhar juntas e que não há salvação fora da política, da boa política, porque ele diz que as grandes questões humanitárias são resolvidas na política. E depois ele interagiu conosco, tivemos a oportunidade de fazer uma série de perguntas para ele, foi um momento marcante. Interessante, né? Como ele falou da política, né? Levando para essa verdade mesmo, essa temática, avaliação, né, dele, né? A temática, Vitória, era o planeta como um lugar comum, uma casa comum, uma grande casa comum. Então ele falou sobre meio ambiente, sobre sustentabilidade, sobre religião, sobre ciência e sobre política. E ele falou bastante claramente, não há salvação fora da política. Ou seja, as grandes questões hoje, as guerras hoje são resolvidas o quê? Através de políticas, tal. De armas não, as armas estão lá guerreando, mas o fim da guerra é uma ação política. Então tudo isso nós temos que levar em consideração. Tem mais alguma foto, Rafa? Ah, essa foto aí agora. Essa foi a participação também em um evento na Unesco, na sede da Unesco. Isso aí foi em Paris. E aí eu tô ali com a comitiva de reitores também. Aí é um dos chefes da comissão organizadora desse evento lá em Paris também. Aí em Braga, Portugal, eu fui também fazer foram 3 palestras que eu fui fazer em Portugal e participar de um seminário. E aí é um momento de lazer onde eu tô ali fazendo poesia. Ali é o ser humano. Ali é o ser humano, fazendo poesia. Tem uma separação às vezes? Não dá para separar assim, não. Não? Não. Eu gosto de ser um profissional humanizado. A última foto que apresentou ali foi na Academia de Letras de Itabuna. Eu estou ali ao lado de pessoas bastante queridas. Querido Rui Povas, Raimundo Assis, Alba Lúcia e Charles. São confrades e confreiras lá da Academia de Letras. Gosto muito do povo de Itabuna. Essa cultura da cidade de Itabuna, esse povo que representa a história de Itabuna, não é? Eu digo sempre assim que Itabuna e Ilhéus são as 2 cidades polo da região. Então são os locais onde tem que estimular, incentivar outros municípios a fazerem cultura. Mas nas cidades menores nós temos também, assim, eu vou usar celeiros culturais maravilhosos. Eu dou um exemplo aqui, Itabuna e Ilhéus são cidades maiores, mas por exemplo, Itajuípe, né, Buerarema, Ibicaraí são locais. Ibicaraí inclusive teve uma faculdade particular antes de Itabuna ter uma faculdade particular. Né? Nós tínhamos lá a Faculdade Montenegro, em Ibicaraí. Itajuípe, terra do nosso grande Adonias Filho. Buerarema, terra do nosso grande Ramon Vani, dentre tantos e tantos outros. Então, assim, são municípios. Todo município da nossa região tem a sua própria cultura, tem grandes artistas, isso é fundamental. Arataca nasceu, né? Nosso reitor, né? Pois é, nasci em Itabuna, né? Nasci em Itabuna? Nasci em Itabuna. Eu sou itabunense e tenho um título de cidadania de Ilhéus. Inclusive, eu resido em Itabuna e resido em Ilhéus. Tenho residência em Itabuna e Ilhéus. Fico nisso aí. Mas Arataca foi onde eu passei. Arataca, né? Arataca foi onde eu passei a minha infância. E eu digo sempre assim, sou muito grato por ter sido criado numa cidade pequena. Eu
amo muito as cidades. Acho que são as 3 cidades do meu coração. Arataca, que é aquela memória afetiva da minha infância, e Itabuna e Ilhéus, porque são as cidades onde eu atuo profissionalmente, onde eu resido, então onde eu tenho amigos e onde eu me envolvo nas questões mais assiduamente, mais efetivamente, enquanto ser humano. Então Itabuna, Ilhéus e Arataca são as 3 cidades do meu coração. Tamires mandou aqui uma pergunta. Os alunos da UESC têm muita curiosidade, olha para isso. Então ela já ouviu de alguém, né? Em saber quem é o Alessandro Fernandes, além do reitor da UESC. Você poderia nos contar um pouquinho sobre você? Tamires, eu vou me definir plagiando Belchior. Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. A Alessandra é um ser humano como outro qualquer. Eu costumo dizer que cheio de defeitos, algumas qualidades talvez, mas que busco sempre seguir caminhos éticos, caminhos que venham para melhorar a vida dos meus familiares, a minha vida e também da sociedade. Eu acho que o papel de cada ser humano é fazer algo que venha contribuir para a melhoria da sociedade, do planeta como um todo. Então a gente sabe que a vida aqui na Terra ela é finita, então esse período que a gente passa aqui, a gente tem que se dedicar, buscando cada vez mais os valores que engrandecem o ser humano e deixando de lado valores menores que venham a causar coisas ruins para a sociedade. Então, acho que a gente deve seguir a vida com muita humildade, com muita perseverança, buscando sempre procurar fazer o melhor, mas como ser humanos eu tenho meus sonhos, tenho meus gostos, tenho as minhas vontades, isso é próprio do ser humano, tenho as minhas convicções. Inquietudes, acho que a inquietude é uma coisa que está inerente a mim. Eu nunca estou acomodado com a situação. Você sempre tem que estar em busca de melhorar isso. Então, eu acho que tudo isso faz com que eu seja um ser humano como outro qualquer, com virtudes, com defeitos, mas que procura melhorar a cada dia. Procura a cada dia crescer enquanto ser humano. Você hoje está mais, assim, num momento mais, eu digo assim, mais tranquilo? Olha, eu digo assim, ser reitor de uma universidade não é uma das tarefas mais tranquilas, mas quando você faz com convicção, quando você faz com a humildade, procurando fazer da melhor maneira possível e com uma equipe que lhe ajuda, isso faz com que a tarefa seja menos árdua. Então é aquilo, o que eu procuro separar fim de semana. É um fim de semana do Alessandro ser humano. Obviamente que com o celular lá ligado o tempo todo, porque a qualquer momento pode acontecer alguma coisa, mas eu procuro me desligar um pouco do trabalho para recarregar as baterias, como eu disse aqui anteriormente. A educação, ela transforma, né? A educação, ela pode transformar o ser humano, ela pode transformar o destino do ser humano, de alguém. Eu vou ser freiriano. Paulo Freire disse que a educação não transforma o mundo, a educação transforma as pessoas transformam o mundo. Então eu não vejo outro caminho de transformação a não ser a educação, em todos os aspectos. Quando nós temos uma sociedade mais educada, em todos os aspectos, nós temos menor desigualdade, nós temos menor violência, nós temos mais respeito, nós temos mais amor, nós temos mais tolerância. E tudo isso parte da educação de uma forma mais ampla. Eu digo que a educação ela é uma tarefa familiar, não se ensina na escola bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença. Isso é em casa, isso é na família. Então eu acho que a família é fundamental na educação. As religiões, quaisquer que sejam, nós vivemos num estado laico, mas quando eu falo em religião, não estou nem falando do lado espiritual, mas do lado de valores morais mesmo, éticos, isso. E a escola é a que vem para fazer a escolarização das pessoas. Eu vou resumir a educação da seguinte forma.
Vitória, quando é que nós procuramos um economista? Quando nós temos um investimento a fazer. Quando é que nós procuramos um advogado? Geralmente quando temos um litígio, uma querela a ser resolvida. Um médico procuramos quando temos um problema de saúde. Mas o professor e a professora, nós procuramos nos primeiros anos de vida de nossos filhos e filhas e pedimos-lhes, nos ajude a formar o caráter dessa criança. Então a educação, de fato, ela é transformadora. Como diz o Paulo Freire, transforma as pessoas que transformam o mundo. Meu sonho é que cada criança desse país possa ter acesso à melhor educação possível em todas as esferas. Nós chegamos ao final. Quero te agradecer imensamente por esse momento. 1 hora é muito pouco para falar contigo, mas assim, foi uma honra o senhor estar aqui nesse quadro, gente de Vitória, viu? Vitória, eu que agradeço. Primeiro a cortesia, a gentileza, a deferência que você teve em me convidar para estar aqui. É sempre um prazer estar aqui. A TVI é uma grande conquista aqui da nossa região. O Barbosa é um grande empreendedor e que conta hoje com pessoas maravilhosas, altamente qualificadas aqui. Então, poder falar um pouco de mim para os telespectadores, eu acho que é importante, a gente vai conhecendo um pouco melhor e foi uma felicidade, foi uma tarde muito prazerosa essa aqui hoje com vocês. Muito obrigada. Se quiser deixar alguma mensagem, temos um tempinho ainda aí, viu? Minha mensagem final hoje, eu queria dizer que hoje eu me reuni com o presidente da MURC, o prefeito Jadson Albano, prefeito de Quaraci, e organizamos uma campanha para arrecadação de água mineral para enviarmos para a população do Rio Grande do Sul. Estão atravessando um momento extremamente difícil e toda ajuda ela é muito bem-vinda. Nós teremos 2 postos de arrecadação, um na UESC e um na MURC, mas nós entramos em contato com os 47 prefeitos e prefeitas da MURC que irão contribuir também com isso. Conclamamos a sociedade a ajudar. Recentemente passamos por 2 grandes enchentes na região que causou perdas e danos e que o Brasil como um todo auxiliou. Então, nesse momento, são os irmãos e as irmãs do Rio Grande do Sul que precisam dessa ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda, mas eu quero dizer aqui para quem me assiste hoje aqui, enquanto ser humano e enquanto educador, investamos cada vez mais na educação de nossos filhos e de todos. A educação é o grande caminho para a nossa sociedade. Chegamos ao final de mais um quadro Gente de Vitória. Até terça-feira. Se Deus quiser, né? Estaremos aqui.